porque eles não sabiam mais o que fazer. Chega um momento na nossa vida que a gente não sabe mais o que fazer. E a gente olha para um lado, olha para o outro e diz assim: quem vai me socorrer? Quem vai ser o meu socorro? Quem é que vai me ajudar nessa hora de desespero? Qual é a palavra que eu vou ouvir? Talvez ele esperou de Jesus dizer assim: você é um derrotado. Você não sabe, você sai para pescar, você é pescador. Vocês estão lavando rede, vocês estão derrotados. Mas Jesus não fez isso. E Ele nunca vai fazer isso conosco. Ao contrário disso, Ele vai nos ajudar a encontrar aquilo que nós estamos procurando. Porque tudo que Ele quer é que você tenha um sorriso no teu rosto. Tudo que Ele quer é que você amanheça glorificando e exaltando o nome do Senhor. Agora eu te pergunto: como exaltar o nome de Deus em uma situação daquela? E quando ele chega, ele diz assim: me empresta o teu barco. Mas ele continuou ensinando a multidão. Eu creio que Pedro disse assim: ele parecia afogado. Ainda está ensinando a multidão do meu barco, fazendo do meu barco público, igreja. Do meu barco. E na hora que Jesus acabou de ensinar, porque Jesus, querido, ele não faz nada pela metade, Jesus só faz tudo por completo. Ele vai até o final. Quando Jesus acabou de ensinar, ele disse a Pedro: lança o teu barco ao alto mar. Aonde? Aonde? Diga: lugar do perigo. Mas era um lugar. Fala para mim, mas era um lugar. Onde ele tinha se decepcionado. Deus vai te levar a um lugar onde você se decepcionou. Vou repetir. Para que aquele que saiu cantando vitória da tua vida veja que você hoje serve um Deus todo-poderoso, um Deus de milagre. Aleluia! No lugar da vergonha, a dupla honra. Veja o que ele diz. E quando acabou de falar, disse Simão: faça seu pai alto e lançai o quê? Lançai o quê? Peraí, mas as redes estavam o quê? Lavadas, bem juntinhas, arrumadas. Fala para teu irmão: diga, quando Jesus manda, tem que desarrumar tudo. Mesmo que você não entenda. Pedro cansado, desarrumou aquela rede sozinho, porque agora não era mais, não tinha mais. E agora Jesus disse: agora lance aqui. Ele disse: oxe, aqui o senhor tem certeza que é aqui. E todo mundo observando lá, as pessoas todas observando e dizendo: vai mais um tolo ali. Primeiro que de dia não pega peixe. Pela manhã não se pega peixe, pelo dia não se pega peixe, é muito difícil. Mas quem estava no controle era o que tem controle sobre o mar. Quem está no controle do teu barco não é você mais. Você pode lançar a rede, mas o resto quem faz é Ele. Você só precisa desarrumar e lançar a rede. Presta atenção aqui. Que Deus estava para fazer um milagre ali na vida de Pedro. Jesus queria fazer. Presta atenção, eles já têm trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Mas porque tu mandas, é tu que manda. Quem é que manda? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fala para mim: você tem juízo? Então obedeça a Deus. Manda quem pode. Mas Senhor, eu vou voltar àquele lugar de desonra. Eu vou voltar àquele lugar, eu vou sair mais uma vez desonrado. Eu vou sair mais triste uma vez. E quando eu chegar agora, não vou chegar mais com os meus colegas, já não tenho, mas é uma pessoa diferente. Já é alguém diferente. Já não é mais um pescador. É um homem que está vestido aí com uma roupa aí diferente. Não é pescador. E quando eu chegar lá, o que é que eles vão dizer? Palhaço, tolo, o que você vai fazer aqui?
Fala para o teu irmão e diga assim: quando a gente empresta o barco a Jesus, Ele tem a direção certa, Ele sabe o lugar certo, aonde ancorar o barco para lançar a rede. Ele sabe o lugar certo, a direção certa. Interessante que o barco para e ele diz: agora lança. Ele diz: olha, passei a noite toda, mas o senhor vai dizer: de dia não se pega. O senhor é pescador? O senhor é pescador? Às vezes a gente fica perguntando a Deus: e aí, Deus, será que é verdade mesmo que o senhor vai fazer na minha vida? A Bíblia diz que aquele que duvida é igual a onda do mar. Não duvide das coisas de Deus. Não duvide que Deus pode fazer muito além daquilo que você pensa. Não duvide que Deus pode te projetar muito além aonde você pensa ir. Não duvide do poder de Deus. Não duvide. As pessoas podem até duvidar de você, como duvidaram de Pedro, como olharam para Pedro, como olharam para João e Tiago e disseram: olha, derrotados. Pedro volta, João e Tiago ficaram. Pedro foi. Mas presta atenção, querido, que mesmo você, olha para mim, mesmo você se tornando um derrotado, mesmo assim, você ainda se torna ameaça para as pessoas. Elas vão estar sempre observando para ver se quando é que você vai se levantar. Havia uma multidão e havia muitos barcos que estavam de olho. Eu quero ver até onde ele vai. Existem pessoas que estão perguntando até onde você vai, até onde você pode chegar. Deixa eu dizer uma coisa: sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Acompanhado de outra pessoa também você não vai chegar em lugar nenhum. Mas com Jesus você chega no lugar certo. Com Jesus você chega, aleluia, e o nome dele é glorificado. Com Jesus na direção, a vitória é certa, em nome de Jesus. Aleluia! Ficaram observando, disseram: olha, e agora? Eu quero ver agora o que é que ele vai pegar. De dia, se ele não pegou de noite, ele vai pegar alguma coisa de dia. Querido, deixa eu dizer, pesca de rede, ela primeiro é colocada durante o dia, certo? À tardezinha, os pescadores saem, o barco, e vai colocando a rede. E aquela rede, às vezes ela fica até dois, 3 dias naquele lugar ali. E os pescadores levam um tempo, tem a primeira maré, depois ela vaza, a segunda maré, depois vaza novamente. Aí na terceira maré, quando ela enche, os pescadores vão lá e vão puxar a rede. Quando chega de tardezinha, que os pescadores vão lá trazer a rede, porque à noite os peixes já caíram. Os peixes caíram à noite, porque a probabilidade do peixe cair à noite, primeiro, porque é aquela questão: o peixe ele não consegue enxergar direito, a rede dependendo da malha, do tamanho da malha, né? Tem malha para todo tipo de peixe. Mas presta atenção que dá a entender que Pedro não tinha só uma rede, tinha várias redes. E estender uma rede, querido, a rede ela leva quilômetros sendo estendida. Uma rede não é uma rede quando a gente vê, às vezes, no Rio, as pessoas, a gente chamava de malhar traíra, né? Tirar traíra de dentro da loja. Não é assim. Não é pegar um geré, mas essa aí, o barco vai andando e a rede vai se e ela vai se desenrolando sozinha por si própria. Hoje está bom, porque hoje nós temos uma tecnologia tamanha de barcos que lança a rede sem precisar do pescador nem tocar nela. Mas de primeiro era muito alto. Primeiro era a base do vento. Imagine aquele barco à base do vento e remo. Aí Pedro remava: palavra, fé, fé, palavra, fé, palavra, fé, palavra. Pedro remando. E o Senhor dizendo: vai mesmo, porque você ouviu a palavra e gerou fé, ouviu a palavra e gerou fé, ouviu a palavra e gerou fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. O interessante é que quando ele chega, que ele lança a rede,
A expectativa das pessoas é essa. É saber o que você está fazendo novamente naquilo que você foi decepcionado, naquilo que não deu certo. A expectativa é saber se vai dar certo novamente. E aí fica olhando para você dizendo assim: eu quero ver agora. Quando lançou a rede lá, Pedro lançou, alguém disse: eita, a decepção vai ser maior. Porque a primeira decepção ainda vai, mas a segunda, meu amigo, pior ainda. E tem pessoas que passam pela primeira decepção, segunda decepção, terceira decepção, quarta decepção, até não aprender. Pedro precisava aprender que ganhar almas não era fácil. E o mar representava ganhar almas. Pedro até precisava aprender que pescar gente é muito diferente de pescar peixe. Viu? E ele precisava ser treinado. Ele precisava ser trabalhado. E aí quando ele chega que ele lança, diz que o quê? Veja de quê? A rede veio vazia, não foi? Veja de quê? Diga, no mesmo lugar que ele passou a noite inteira, lançou a rede, não pegou nada. No mesmo lugar, quando ele estava com Jesus, a rede veio cheia de peixe. Você não entendeu? Sozinho, primeira decepção. Sozinho, segunda decepção. Mas com Jesus, aleluia, ele transforma a maldição em bênção. Jesus transforma a maldição em bênção. Aquilo que estava perdido, Jesus faz encontrar novamente. Aquilo que não tinha mais jeito, Jesus faz acontecer, para mostrar aos teus inimigos que tu és chamado, que tu és escolhido, que tu és amado pelo Deus Todo-Poderoso. Que tu és amado, que tu és amada. Aquilo que estava perdido. O interessante é que quando ele pega aquelas pessoas, são aquelas mesmas pessoas que jogaram pedras em você. São aquelas pessoas que fizeram chacota de vocês. São as mesmas pessoas que vão aplaudir quando Jesus fizer um milagre na tua vida. Eles não têm que ficar vivos para ver o milagre de Deus na tua vida. São as mesmas pessoas. Deus não vai matar. Deus vai deixar eles na arquibancada para ver a tua vitória. Deus vai permitir que eles estejam na arquibancada, na expectativa para ver a tua vitória. Porque ainda assim, por outro lado, aquilo que Deus fez ou vai fazer na tua vida, vai servir também para ajudar a esses que um dia não deram nada por você. Não deram nada por você. Olha, interessante o que o texto diz, que depois disso os pescadores começaram a se aproximar. Querido, ninguém vai se aproximar de uma pessoa derrotada, não. Ninguém vai se aproximar de uma pessoa cabisbaixa, não. A não ser para querer pisar mais, principalmente no mundo que nós estamos vivendo. Mas basta você ter alguma coisa, as pessoas querem se aproximar. Seja um dom, seja um bem material, seja o que for, elas vão querer se aproximar de você. Mas você não pode ficar orgulhoso, e nem tampouco você pode se tornar uma pessoa querendo o seu próprio andar da situação, sabendo que aquilo que você tem não é seu, foi o Senhor que te deu. E que aquilo vai servir de um grande testemunho para que aquelas pessoas que não davam nada por ti vejam a vitória de Deus na tua vida. Veja o que Deus fez. Veja que o texto diz que quando ele chegou ali, as redes começaram a encher. Que dia! Mas para Jesus não tem dia, não tem hora, não tem tempo, não tem momento. Quando ele quer operar, ele opera e acabou. Quando Jesus quer operar, não tem hora, não tem dia, não tem momento, não tem segundo, não tem hora, não tem minuto. Quando ele quer operar, ele opera. Os pescadores estavam à noite, não pegaram nada, mas Jesus disse: eu vou mudar a história. De dia que eu
milagre. Olha para mim, eu gosto de repetir esse salmo. O choro pode durar uma noite inteira, vem pela manhã. Aleluia. Não é à toa que esse salmo está aí. Não é à toa. Chorar a noite toda e agora, o que é que a gente vai fazer? A gente tem conta para pagar, a gente tem tanta coisa para fazer. Só dessa lição, os nossos filhos, as pessoas, os pescadores, os colegas vão fazer chacota de mim. E agora Jesus disse, não. Os meus escolhidos, o inimigo não faz chacota, não. Os meus escolhidos, eles vão ver a vitória na vida deles. A minha vitória, para que eles saibam que eu chamei. Eu chamei, fui eu que o chamei. Aí, naquele momento ali, chegaram os barquinhos e começaram a juntar. Um barquinho com o outro. E disse assim, eu posso te ajudar? As pessoas olham essa caridade, a gente não está tudo bem. Quando você está bem, precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda quando as coisas não são boas. Eu posso te ajudar agora, mas saiba de uma coisa, querido, tem coisas que você não vai poder ficar sozinho. Você não pode guardar. Você tem que anunciar, porque ali foi um milagre. E milagre não se guarda. Ouviu? Fala para quem não diga milagre. Milagre. Não é para estar guardado. Não é para estar guardado. É para estar anunciado. É para estar anunciado. Milagre não se guarda. É para anunciar o milagre. Às vezes as pessoas guardam o milagre, mas temos que anunciar o milagre. O milagre foi anunciado, todos viram, todos prestaram atenção. Alguma coisa aconteceu com a vida do Senhor, porque ele está sorrindo agora. Eu fico imaginando ele daquele barco dando cambalhota de um lado para outro, saltando, subindo, descendo. Eita, quanto peixe! Mas nenhum momento ele pensou, estou rico, ficando rico. Não, ele não falou isso. Nenhum momento ele pensou nisso. Ele só fez dizer assim, olha, esse homem é diferente. Quem anda com Jesus sabe que Jesus é diferente. Olha para mim, Jesus não ficou com um peixe daquele. Jesus não quer ficar com nada para você, seu para ele. Jesus quer te dar, porque ele é que tem para te dar. O que ele queria somente o barco emprestado. Disse assim, me empresta aí teu coração, porque o barco é do coração. E para ser teu coração, eu quero entrar no teu coração hoje, eu quero conduzir. Eu quero levar você a um lugar onde você foi desprezado. Eu quero levar você a um lugar onde as pessoas desprezaram você, fizeram pouco caso. Eu quero alegrar o teu coração. Eu quero trazer uma cura na tua alma. Eu quero trazer uma cura na tua vida. Me empresta o teu coração. E a Bíblia diz, filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Mas muitos de nós não queremos emprestar o nosso coração a Jesus. Nós não queremos dar os nossos problemas, nós não queremos entregar para Ele. Nós estamos tomando decisões, ficamos decepcionados todo o tempo. Jesus não quer. Por isso que eu disse que hoje você vai sair daqui diferente. Se você emprestar verdadeiramente esse barco, pode ter certeza que milagre vai acontecer. Pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Aí Pedro agora ficou constrangido, porque a gente fica constrangido. Diante de tudo aquilo que aconteceu, disse, eu não sou merecedor. É aí que nós precisamos reconhecer que nós não somos merecedores de nada, Deus. Tudo quem faz é Deus, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Pedro disse, eu não sou merecedor de nada disso, ao contrário. Quando o Senhor entrou naquele barco ali, aliás, quando o Senhor estava lá, eu estava vendo, eu estava dizendo assim, esse homem disse que é pregador, mas ele nunca se aproximou, nem se aproximou da gente aqui, a gente precisa de uma palavra. Quem sonda o nosso coração é o Senhor. Ele nem se aproximou. Eu creio que naquele momento que Pedro pensou isso, Jesus disse, agora eu vou lá. É quando você duvida, quando alguém duvida do poder de Deus, Jesus chega e diz, agora eu cheguei. Cheguei para tu saber quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nada
tratamentos como um teste para nossas vidas, para algo que Deus tem para realizar em nossas vidas, lá no nosso futuro, né? E que a gente pensa que é logo no presente. Deus é um Deus presente, mas é um Deus que vê o nosso futuro. Ele sabe muito bem quando nós chegamos na igreja, quando você chega em casa, quando você chega para ler a Bíblia, a alegria que você lê a Bíblia e naquele dia você amanhece com aquela força. Mas ele sabe também que você pode desanimar no meio da caminhada, principalmente se a intenção do seu coração não for mesmo adorar a Deus, mas querer algo de Deus. E na verdade Jesus estava, como sempre, discipulador, e o discipulador é aquele ensinador, que ele ensinava apenas, não apenas teoricamente, mas ensinava também na prática. Uma grande multidão acompanhava e apertava Jesus. Eu fico imaginando a sede daquelas pessoas naquele momento de ouvir as palavras que saíam dos lábios de Jesus. Ainda que ele não era conhecido totalmente dentro da Judéia, dentro de Samaria, nos lugares onde ele passava, era muito pouco ainda o conhecimento, mas os feitos dele já tinham sido anunciados em muitos lugares. Jesus já tinha feito grandes milagres. Os discípulos que estavam ali, os futuros discípulos, eles estavam ali para não só apenas serem chamados, mas eles estavam ali testificando de quem era Jesus, para conhecer quem era o seu mestre, quem era o seu seguidor. E o interessante em meio a isso é que nós percebemos que Jesus ensinava a palavra, a necessidade do ensino da palavra. A gente sempre fala que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta a multidão. Mas essa palavra aqui é a palavra de Deus. Essa palavra aqui é o próprio Jesus, o Verbo, que está lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este mesmo Verbo estava ali agora. Esse mesmo Verbo, essa mesma palavra ambulante, estava ali ensinando a uma grande multidão sedenta. Sedenta de quê? De ouvir uma palavra, de ouvir uma palavra de esperança. Jesus estava em uma colônia de pescadores. Ali havia muitas pessoas que pescavam, não só Simão, como João, nem Tiago, mas também outros pescadores havia naquele lugar. E talvez outros que tinham saído muito além de Pedro, João, Tiago, muito além daqueles que saíram do barco, aqueles que já estavam à frente e que já tinham muito mais tempo de pescador, porque como era uma colônia de pescadores, havia famílias. Aquelas famílias necessitavam da pescaria para a sobrevivência. E por causa disso, alguém estava olhando, porque como Pedro, João e Tiago, eles eram, expert em pescar, e eles passaram aquela noite toda e não apanharam nada. Eu fico imaginando, querido, o que eles estavam pensando quando ia chegar, à beira-mar. Como seria a receptividade das pessoas que esperavam algo deles? Como seria aquelas pessoas dizendo, olha, aqueles homens saíram, passaram a noite toda, querido, e no lugar que era propício, porque o peixe caía mais e cai mais à noite. É muito mais difícil um peixe cair durante o dia, quando o peixe cai mais à noite. Então foi muito difícil, porque ele já era acostumado a pescar naquele lugar, era acostumado a pescar naquele mar. Havia muitos pescadores, talvez outros foram bem-sucedidos, não tanto quanto eles. Deus estava provando eles. Mas o que eu entendo nesse texto é que o ensinamento de Jesus trouxe, não só para Pedro, Tiago e João, mas trouxe para uma grande multidão um exemplo de fé. Uma demonstração de que, na verdade, não ficou só apenas na palavra. Fala para o teu irmão que Jesus não fica somente na palavra, não. Jesus não fica só na porque a palavra dele, a palavra cria vida, e gera um milagre. Fala para o teu irmão que a palavra de Deus, ela cria vida e gera um milagre.
crente, porque a palavra de Deus vai gerar esse milagre em você. Mas preste atenção, que aquela multidão apertava, queriam estar com Jesus, palavras boas, gostosas. Jesus estava falando de algo muito maravilhoso. Talvez Jesus estava falando da natureza, talvez Jesus estava falando dos peixes do mar, talvez Jesus estava falando de uma situação onde dizem, está vendo aqueles pescadores ali? Nenhum deles apanhar peixe. Mas se vocês tiverem fé, ainda vai chegar peixe hoje aqui neste lugar. Oh, aleluia! Mas se vocês tiverem fé daquilo que eu estou falando, vocês vão para casa. Vocês estão na expectativa dos barcos chegarem. Mas antes dos barcos chegarem, eu cheguei primeiro. Eu sou aquele que toma posição. Eu sou aquele que, aleluia, tem controle sobre todas as coisas. Até mesmo aquilo que parece não ser, eu faço acontecer, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu faço acontecer. O interessante, querido, que Jesus se dirige, eu vejo que a multidão ficou acompanhando, disse, e agora? Por onde ele está indo? Alguém estava precisando de socorro. Talvez nem todo mundo está precisando de socorro. Talvez as pessoas estão dizendo, olha, eu não preciso. Mas talvez você, lá no meio desse pequena multidão que está aí, Deus está dizendo, é o seu coração. É o seu barco que eu quero emprestado nessa noite. Eu quero o teu barco emprestado. Porque na verdade, quando eles chegaram ali, o que foi que eles fizeram? Jesus observa que aqueles homens não estavam alegres. Jesus observou que eles estavam decepcionados. Imagine que vergonha. Uma pessoa acostumada a pescar tanto e vir com o barco vazio, e se esse pescador aí não é de nada, né? Esses pescadores aí não pegaram nada, passaram a noite toda. Eu imagino a mulher dizendo, e agora? Né? O que é que nós vamos comer? Eu fico imaginando ele pensando no seguinte, e as crianças? E como será lá na aldeia de pescadores? Como é que eu vou ser visto agora? Eu era visto como um bom pescador e hoje eu sou um derrotado. Ninguém está olhando mais para mim, ninguém vai olhar mais para mim como um pescador. Mas Jesus, querido, começou a observar. Jesus começou a olhar aquela multidão. E o interessante é que Jesus viu que atrás daquela multidão tinha dois barquinhos que estavam parados. E os pescadores estavam ajuntando as redes para lavar. Desanimado, sem esperança. Jesus caminha e entra no barco de Pedro. Diz assim, Pedro, me empreste o teu barco hoje. Eu creio que Pedro, naquele momento, ele ficou parado, dizendo, olha, esse homem estava lá diante de uma grande multidão. Esse homem agora se aproxima e pede o meu barco emprestado, estou dando o barco aquele que é logo no meio. Porque Jesus sabe da tua situação. Jesus sabia que entre os três que estavam ali, o mais desesperado, porque ser Pedrão sanguíneo, Pedrão aquele que na verdade tomava posições, Pedrão que desistia também, começava as coisas e voltava novamente, não ia à frente, Pedrão que era esse homem que agia com a sua espada. Jesus estava preocupado com a situação de Pedro. Jesus estava procurando ver o que podia fazer por Pedro. Jesus hoje está procurando saber o que ele pode fazer por você. Mas é necessário que você empreste o seu barco para ele. É necessário porque